Senhor Jesus, te agradecemos porque és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Te agradecemos pela tua obra, pela tua redenção. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício oferecido a nós, a cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou. Ó Senhor, o Senhor foi aonde estávamos. Ó, não fomos nós que primeiramente viemos ao Senhor, mas o Senhor foi a nós e nos encontrou e nos resgatou e nos comprou de volta para Deus. E nós, Senhor, somos gratos, Senhor, por essa obra, Senhor, da redenção, essa obra da salvação de Deus que tem sido efetuada nas nossas vidas dia após dia. Te agradecemos pela vida da igreja, te agradecemos por cada reunião, por cada momento que podemos juntos invocar o teu nome, podemos juntos, Senhor, buscar, Senhor, compreendermos mais o teu falar, emergirmos no teu falar, ganharmos mais de ti. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos a tua bênção, Senhor, para cada casa, para cada família. Seja, Senhor, continua, Senhor, a tua obra de salvação nas famílias. Cremos que o Senhor começou e cremos, Senhor, que essa obra tem sido, Senhor, contínua, e cremos que um dia o Senhor cumprirá, o Senhor executará essa obra que o Senhor começou, ó, em cada família, em cada vida. Senhor, obrigado pela vida dos irmãos, abençoa os irmãos, abençoa aqueles que invocam o teu nome, supra os irmãos com todas as necessidades. Senhor, cada área da vida dos irmãos, seja o trabalho, saúde, família, Senhor, também, Senhor, o lado emocional, Senhor, o lado espiritual, esteja, Senhor, dando equilíbrio a cada um dos seus, Senhor, para que possamos juntos, Senhor, avançar na obra de edificação da igreja, na obra de edificação do teu corpo. Fala conosco, usa esse momento, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, que nada, Senhor, seja um impedimento para o fluir do Espírito nessa noite, e que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra, Senhor, como vida, como Espírito, Senhor, operando em nós. Obrigado pela palavra profética. Ainda pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, para a conferência de jovens. Senhor, esteja, Senhor, abençoando os nossos adolescentes, os nossos jovens que estão ali na instância, ganhando da tua palavra. Que essa conferência seja, Senhor, um divisor de águas na vida deles. Que essa conferência seja um marco na vida deles. Usa, Senhor, esses dias que eles estão ali para salvar os nossos jovens, salvar os nossos adolescentes. Senhor, que eles possam ganhar mais do Senhor, também ganhar mais encargo na tua obra, Senhor, mais encorajamento, mais disposição, Senhor, para juntos trazermos o Senhor de volta. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos, nessa noite, compartilhar a semana 2 do nosso alimento diário, que tem como título o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos, ou dos apóstolos, né? Está aqui no quadro. Semana 2 do nosso alimento diário tem como tema o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Nós iremos passar o encargo da semana 2 hoje, e amanhã nós, como já foi dito semana passada, daremos continuidade à palavra que nós começamos domingo passado dentro do livro de Neemias, capítulo 5, vendo ali os princípios da restauração dos muros de Jerusalém, mas trazendo para os nossos dias hoje, que é a edificação da igreja. Amém? Então, se você estava domingo passado, esteja novamente conosco amanhã. Se você não estava, esteja amanhã também, porque é uma palavra muito dentro do encargo que o Senhor tem nos falado, e nós precisamos ruminar essas palavras. Irmãos, o que é falado aqui não por isso nós pedimos aos irmãos que estejam com o coração voltado para a palavra, porque senão nós nos perdemos. As palavras que o Senhor tem nos falado, com perdão, ela não é papinha, são palavras elevadas, palavras que se você não tiver ali um coração voltado, você se perde, entendeu? A palavra dessa semana mesmo está dentro desse princípio aí, palavra elevada, palavra de terceiro céu, palavra de revelação. Então, nós, antes de começarmos, abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 17. Antes de entrarmos no encargo da semana,
Abra, por favor, comigo, Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículos do 10 ao 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nós orientamos os irmãos, encorajamos os irmãos, enquanto a palavra está sendo falada, que você abra a sua Bíblia. Todos os versículos são projetados aqui, mas o intuito da projeção dos versículos não é impedir você de abrir a sua Bíblia e conferir na sua Bíblia se o que está sendo falado é realmente assim. Por isso que nós lemos tantos versículos, irmãos. Se fosse possível aí contar quantos versículos você já leu ou ouviu até hoje nas mensagens das reuniões da igreja, já pensou? Os irmãos de Bereia, que fala que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você precisa abrir sua Bíblia e conferir se o que está sendo falado é realmente assim. Amém? Então, encorajamos os irmãos a ter a sua Bíblia. Amém? Se você não tem e quiser saber da nossa tradução que nós usamos, nos procure que nós vamos orientar você. Irmãos, você precisa andar armado. A palavra de Deus é a nossa arma. Então é importante você ter a sua Bíblia. A minha Bíblia é toda marcada. Não dá para você ver não, mas quando eu elaboro a mensagem, eu anoto muita coisa nela, muita coisa. Tem hora que eu vou elaborar a mensagem de uma outra mensagem, já não tem espaço, porque já foi anotado antes. Entendeu? O Atmani falava que nós temos que trocar de Bíblia uma vez por ano. Né? E se tem irmãos aí que se fala trocar de Bíblia, não, essa Bíblia... Porque, irmãos, nós anotamos muita coisa, mas o Senhor quer nos revelar ainda mais. Não é isso? Então, se você já ganhou e anotou ali, e naquele versículo, ano que vem, ou semana que vem, ou mês que vem, o Senhor quiser te revelar algo novo, não vai ter como, porque já vai estar anotado o que você ganhou lá atrás. Espiritualmente falando, viu? Então, tenha sua Bíblia em mãos, por favor, confira se o que está sendo falado é realmente assim, porque o Senhor, ele não quer revelar apenas a uma meia dúzia de pessoas, tá? O Senhor, a palavra que nós temos ouvido, desde os irmãos que têm aí 10, 20, 30, 40 anos de vida da igreja, até os adolescentes estão ouvindo a mesma palavra. Então, não há distinção para receber as revelações do Senhor, mas é bom você ter a sua Bíblia, amém? Tem a sua Bíblia, cria o hábito de desfrute diário para você ganhar mais essa visão aí. Amém? Então, voltando para João capítulo 1, semana 2 do nosso alimento diário, tem como título o batismo de Jesus e o chamamento dos apóstolos, né, dos discípulos. E em especial, o encargo dessa semana está do versículo 29 ao versículo 51. Nós não vamos falar todos eles, tá? Vamos tocar em alguns pontos principais, mas você precisa estar, novamente, eu digo, atento, antenado, para que você não perca o trilho da mensagem. Senão chega lá no final e você fala, eu não entendi, porque em um determinado momento você perdeu aí o foco, distraiu com alguma coisa, e dentro ainda do livro de Neemias, nós temos visto que dentro da obra de edificação, o que o inimigo mais quer é distrair você. Porque se ele nos distrai, a palavra que está sendo falada, que eu tenho recebido, ela não vai operar eficazmente em mim. Porque o impedimento, o medo do inimigo é que a palavra opere em você. Porque se ela operar em você, você será transformado e você se tornará um vencedor. Então ele fala, eu vou ter que barrar em algum lugar. Entendeu? Por isso que você precisa estar atento.
Amém? Esqueça do que está lá fora. Esqueça o que você vai jantar quando você chegar em casa daqui a pouco. Esqueça o que você vai fazer amanhã. Foque no hoje. O presente, por que o hoje se chama presente? É o presente de Deus para você. Amanhã não se chama presente. Então, hoje é o que Deus tem para você. A palavra que nós temos ouvido hoje é o que Deus tem para nós. Amém? Então vamos lá, João capítulo 1. Semana passada nós gastamos um bom tempo vendo sobre a vida de quem? João Batista. Vimos que João Batista começou bem, 10, começou de acordo com a vontade de Deus, mas em um determinado momento João Batista não se tocou de que o encargo dele havia terminado naquele momento, e o que ele precisaria era seguir o Senhor. Vimos semana passada, quem estava aqui sabe, né, no sábado, muitos versículos, falando sobre a pessoa de João Batista. Falamos aqui que tudo que foi registrado na Bíblia, tudo que está escrito aqui é para aprendizado e advertência nossa. Paulo fala isso aos Coríntios. Tudo que está registrado, irmãos, não é por um acaso. Até mesmo a genealogia, aquela parte mais difícil de ler a Bíblia, né? Quem está lendo a Bíblia em um ano sabe. Quando chega, meu irmão, ali nos livros ali de Levítico, quando chega nos livros ali, também números, né? Que vai começar a falar de fulano que gerou ciclano, que gerou bertano, que gerou... Você fala, não, deixa eu pular isso aqui. Mas não, irmãos, a genealogia é muito importante para nós. Se não fosse a genealogia que a Bíblia nos registra, você e eu não teríamos noção de que Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Jesus homem, ele teve como, ele descendeu, ele foi descendente de uma prostituta. Sabia disso? Não, aí você se escandalizou, né, se você não souber disso. Pesquisa, leia a Bíblia, leia o livro de Josué. Leia a história de Raabe. Quem que foi Raabe? Uma prostituta. Vê quem Raabe gerou. Você vai chegar na linhagem de Davi. Entendeu? Vê quem... Jesus veio de onde? Da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem de Judá, da realeza. Então, se você for olhar a genealogia, é isso. Então, é muito importante, irmãos. Então, não desanime de ler, não desanime de desfrutar, porque é ganho para nós, amém? Então, vimos semana passada sobre João Batista, e o encargo dessa semana é ver sobre o batismo de Jesus, e se der tempo, o chamamento de alguns discípulos. João Batista foi o precursor de Jesus. O que é precursor? O que vem antes? Lembra no livro de Lucas que o anjo Gabriel foi e avisou a Isabel, primeiro avisou a Zacarias que ele teria um filho? Zacarias velho, Isabel estéril, e o anjo falou: vocês terão um filho. Depois ele foi e avisou Maria que Jesus também iria nascer. Primeiro avisou Isabel, depois Maria. Porque João Batista veio primeiro do que Jesus, até mesmo no nascimento. Porque ele precisava ser o precursor, aquele que anuncia, aquele que prepara o caminho, vimos isso semana passada, para a chegada de Jesus. Então, naquele momento, irmãos, você quer saber quando terminaria o ministério de João Batista? Quando ele batizou Jesus. Aquele deveria ser o último batismo de João Batista. Batizou Jesus, vamos ver aqui, uma pomba desceu do céu, né? Vimos isso essa semana. Então, a partir desse momento, o que João Batista deveria ter feito? Senhor, a partir de agora, onde o Senhor for, eu vou. Ou eu irei, né? Mas não, ele continuou o seu ministério. Resultado: perdeu a cabeça. Aí você fala assim, mas Jesus também, né? Não teve misericórdia de João Batista? Teve. João Batista foi alertado muitas vezes, irmãos. Até mesmo pelos próprios discípulos. Mas ele não viu isso. Então, ou seja, vimos semana passada que o fato de João Batista ir preso, porque o que ele fez? Ele repreendeu Herodes. Não foi, Vaninha? Ele repreendeu Herodes. Herodes estava errado? Estava. Mas eu te pergunto, era a vontade do Senhor que ele repreendesse Herodes? Não.
nem sempre o certo é a vontade do Senhor naquele momento. Por não estar seguindo o Senhor, ele foi por conta própria, repreendeu Herodes, foi preso, teve a cabeça cortada. Então, irmãos, as escolhas geram consequências, e nós somos os únicos responsáveis com as consequências das nossas escolhas. Vimos isso aqui semana passada. Não culpe Deus por uma escolha que você fez, que está dando errado agora, mas você fez sem ter consultado a Ele. Porque uma vez que eu e você somos encabeçados pelo Senhor, não tem erro. Não tem erro. Uma vez que nós estamos sensíveis ao Espírito, sabemos como ouvir, não é um encargo agora, porque o tempo já está passando, como ouvir, como saber qual é a vontade de Deus. Tem 3 princípios. Depois, se você quiser, nós vamos trazer uma palavra sobre isso. Tem 3 princípios para você estar inteiramente claro de que aquela é a vontade de Deus. Porque às vezes não é fácil distinguir a vontade de Deus. Mas tem 3 princípios que é infalível. Depois nós passamos isso para os irmãos. Então João capítulo 1, versículo 29 fala o seguinte. No dia seguinte ao começo dos batismos que João Batista estava fazendo, viu? No dia seguinte, viu João a Jesus. Esse João, irmãos, não é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Esse João do versículo 29 é João Batista, viu? Não é João o apóstolo, o discípulo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Somente Jesus vinha. Não fala, daqui para frente, quando o Senhor iniciar o seu ministério terreno, você vai ver sempre as palavras de Jesus e seus discípulos. Mas nesse momento, antes do Senhor dar início ao seu ministério, ele andava sozinho. Ele estava, entre aspas, oculto. Ele estava escondido. Porque ele não havia ainda chegado o tempo dele aparecer. Aí nós entendemos, quando fala em Eclesiastes, que há um tempo certo e determinado para todas as coisas. O Senhor esperou 30 anos para aparecer ao povo. Sabe quantos anos que o apóstolo Paulo ficou recluso depois de se converter, depois de arrumar uma confusão em Damasco, depois de arrumar problema em Jerusalém? Sabe quantos anos, segundo estudiosos, o apóstolo Paulo ficou recluso em Tarso, para depois ser chamado por Barnabé, Atos capítulo 13, para servir na igreja de Antioquia? Cerca de 10 anos. Paulo ficou 10 anos de molho. Para quem achava que já seria o apóstolo, né? Deus falou, deixa eu te dar um chá de banco para você entender que o seu tempo não é o meu, ou o meu não é o seu. Às vezes Deus nos coloca no banco, irmãos, e aí há um esperneio aí, né? Há uma pirraça da nossa parte, querendo que Deus antecipe. Deus fala, não, deixa eu te dar um chazinho de banco para você aprender a depender de mim. É difícil falar amém, né? Só um que falou aí, né? Talvez tenha sido a sua situação, eu não sei, é o Senhor que sabe, viu? Então, o Senhor nos ensina muita coisa. Então o Senhor esperou 30 anos para aparecer. Quando deu 30, não é exato, cerca de 30 anos, Jesus aparece. Aí aqui quando fala no versículo 29, no dia seguinte, viu João Batista, né? A Jesus que vinha para ele. Somente Jesus, não tinha um discípulo com ele. Jesus estava aparecendo para o mundo. Jesus estava chegando para começar a prática da vontade de Deus na terra, que é trazer o reino. Aí João Batista viu e falou o seguinte, espera aí, mas João Batista era parente de Jesus, sabia disso? Eles tinham um parentesco. Mas João Batista não tinha um conhecimento claro de quem Jesus era, da pessoa, da fisionomia. Eram parentes, mas cresceram separados. Mas ele olhou para Jesus e falou o seguinte, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau! Quem que falou isso para João Batista?
Quem que falou que Jesus era o Cordeiro de Deus? O mesmo que falou para Pedro quem era Jesus. O próprio Deus. Entendeu? É o próprio Deus. Mas quando Jesus, ele aparece, porque junto de João Batista havia judeus. E judeus, vamos falar assim de alguns, né? Que para você entender, irmãos, dentro do judaísmo há classes. Há classes, entendeu? Por exemplo, há uma classe chamada classe dos fariseus. Quem são os fariseus? Os mais rigorosos quanto à lei. Lembra quando Paulo fala dele mesmo? Ele fala que ele era o quê? Hebreu de hebreus, fariseu. Fariseu é aquele grupo ali mais rigoroso quanto à lei. Então, João Batista tinha na sua companhia, provavelmente, vários fariseus. E quando João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro, espera aí, mas nós, os judeus, não estamos esperando o Cordeiro, nós estamos esperando um rei. Nós estamos esperando um poderoso general de guerra. Nós estamos esperando um poderoso general para nos libertar da tirania e da escravidão do Império Romano. Mas aí João Batista fala, eis o Cordeiro. Já começou a desanimar os judeus. Ah, não. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala Cordeiro, é algo maravilhoso. E eu vou te explicar, eu vou tentar te passar algo nessa noite, para você compreender de uma vez por todas, o que é esse Cordeiro. Jesus Cristo era o Cordeiro. E ele vai mais, ele fala o seguinte, Cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. No original grego, a palavra tira é airo no grego. Sabe o que significa airo? A-I-R-O no grego, não é assim que é a pronúncia, tá? Mas o original é esse. Sabe o que significa? Essa palavra tira o pecado, levantar, arrancar do chão. Certo? Mas não tem somente essa tradução. Porque a linguagem, a tradução, se você pesquisar depois, cada palavra tem N significado. Levantar, arrancar e levantar do chão é um significado. Mas o outro significado, sabe o que é? Levar consigo ou sobre si o que foi arrancado do chão. Entendeu? Além de arrancar, que tira o pecado do mundo, o que João Batista está falando? Eis o Cordeiro de Deus que vai arrancar o pecado do mundo, mas ele não somente vai arrancar do mundo, ele vai levar sobre si. Agora você entende Isaías 53. Entendeu? Mas o que acontecia antes de Jesus? Por exemplo, no Antigo Testamento. Vamos para Levítico. Deixa aberto aí 1 João. Vamos para Levítico capítulo 1. Terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 1. Versículo 1 fala o seguinte, Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, leia depois os capítulos de Levítico que você vai entender. Tem vários tipos de ofertas, né? Oferta pacífica, tem vários tipos de oferta. Oferta de manjares, né? Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho,
sem defeito, não poderia ter nenhum defeitinho, mas sem defeito, a porta da tenda da congregação. Que tenda da congregação é essa? O tabernáculo. Traz até, lembra de 2 semanas atrás, ou 3, não me lembro agora, quando explicamos o paralelo entre Jesus e o tabernáculo? Então, o camarada, quando fosse trazer uma oferta ao Senhor, ele trazia até a entrada. Ali, os sacerdotes já recebiam a oferta. Aí fala o seguinte: sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. O homem não seria aceito sem antes oferecer a oferta. Certo? Por que ser aceito? Porque o homem pecou. Entendeu? Então ele tinha que trazer uma oferta pelo seu pecado. Certo? Tá bom, agora chega no versículo 4. O pecador, que é o homem, eu pequei no Antigo Testamento, Rodrigo. Estou trazendo um animal. Seja um boi, seja um cordeiro, seja... Entendeu? Havia diferenças, aves também. Na época até mesmo flor de farinha, mas não vamos entrar no caso. Mas aqui é o animal. Eu sou o pecador, eu estou trazendo a minha oferta. Quando eu chegava de frente à entrada da tenda do tabernáculo, ali já estava o sacerdote para receber. Aí o que eu fazia? Eu punha a mão na cabeça do animal. Versículo 4. Tá? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, que é o animal, tá bom? Para que seja aceito a favor dele quem? Minha. Para expiação de quem? Minha. Era como se o homem tivesse passando para o lugar daquele, o animal tivesse substituindo o homem. Este animal agora já não é um animal mais, sou eu. Entendeu? Porque eu passei para ele, quando eu pus as minhas mãos, eu transferi para ele os meus pecados. Entendeu? Mas tem um detalhe aqui, irmãos. Tem um detalhe aqui. Quando fala o seguinte: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, do animal, né? Para que seja aceito a favor dele não do animal, favor meu, tá? Para a sua expiação. Depois, versículo 5: imolará o novilho perante o Senhor no altar do holocausto, que ficava na entrada da tenda. E os filhos de Arão, como eu falei, os sacerdotes, apresentarão o sangue, porque o sangue, o animal morreu. Entendeu? Porque não há como ter sangue sem a morte. Se houve o sangue é porque o animal já morreu. E apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 10 fala o seguinte: se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. O homem pecou, ele tinha que levar um animal. Porque senão, ele estava em pendência com Deus. Entendeu? E quando ele punha as mãos sobre a cabeça do animal, ele estava falando: agora esse animal me representa. E quando o animal fosse imolado, o sangue, quando o sangue vertesse ali, representando o sangue não do animal, mas do pecador. Mas esse rito, irmãos, do Antigo Testamento, era sombra. Porque se você volta no versículo 4, fala o seguinte, vou ler novamente: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, pensa que é o cordeiro, viu?
pode ser o cordeiro também, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Lembra que eu te falei o significado da palavra tira, que é arrancar, levantar do chão, arrancar. Sabe qual é o significado da palavra expiação? Sabe qual que é o significado? Encobrir. Encobrir. Ou cobrir. O pecado do homem que oferecesse o animal, ele não seria tirado e arrancado, ele seria encoberto. É uma sujeira para debaixo do tapete, entende agora? Ah, você varreu sua casa, está com preguiça de ir lá pegar a pazinha ou pegar... Não, tem um tapetinho que levanta o tapete, ó, varreu sujeira, a casa está limpa? Entre aspas. Mas se você levantar o tapete ali, meu irmão, tá igual aquelas gavetas, aqueles armários maravilhosos, né? Por fora está uma beleza, mas abre uma gaveta daquela. Levantou o tapete, a sujeira está ali. Todo animal do Antigo Testamento não tinha o poder de arrancar. Mas ele o que fazia? Encobria o pecado. Apaziguava o homem com Deus. Era um apaziguamento, entendeu, Vaninha? É um fazer, entre aspas, é um fazer as pazes momentâneo. Mas aí, resultado, meu irmão, o homem saía e chegava lá na tenda dele, ele pecava de novo. O que tinha que fazer? Aquele animal que ele levou e ofereceu um dia antes, valeria? Não. Haja um animal. Volta o homem de novo. Eu imagino alguns camaradas daquela época, o sacerdote já olhando para ele, falando, mas você de novo? Porque tem sempre uns que é mais do que os outros, não tem? Em tudo, né? Em tudo. O sacerdote e os filhos de Arão, mas lá vem de novo, olha quem está... Nem vou falar quem é, nem vou ver, já sei quem é. Então, irmãos, existia isso, sabia? Por quê? Porque estes animais do Antigo Testamento, o cordeiro do Antigo Testamento, não tinha o poder de arrancar o pecado. Ele encobria o pecado. Mas o pecado estava lá, debaixo do tapete. Mas o cordeiro de João capítulo 1, versículo 29, não. Você lembra da Páscoa? Lembra da Páscoa? Está onde isso? Êxodo, né? Rapidinho comigo. Êxodo 12. Êxodo 12. Eu não vou ler por causa do tempo, mas abre aí para você ler na sua casa depois. Tá bom? Êxodo, vou ler 2 versículos apenas. Êxodo 12, versículo 3. Êxodo 12, 3. Fala o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada... Irmãos, hoje há um cordeiro para cada família. Hoje há um cordeiro para cada casa. Hoje há um cordeiro para cada família. Mas não é um cordeiro, não são cordeiros distintos, é um único só. Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um cordeiro para cada família. Fala com o irmão que está do seu lado, há um cordeiro para a sua família. Provavelmente o irmão que está do seu lado é da sua casa, então você tem que falar um cordeiro para a nossa família. Aleluia, é isso aí. Está vendo? Que maravilha. Há um cordeiro para a nossa família ou para cada família. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Porque tem cordeiro para o vizinho também, Cláudia. Tem Cristo para os seus vizinhos. Tem Cristo para os seus parentes. Tem Cristo para os seus colegas. Tem Cristo para as pessoas, irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Amém?
o seu vizinho mais próximo conforme o número de almas. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, porque naquela noite passaria pelo Egito a 10ª praga, que era o anjo da morte. O anjo da morte passaria pela terra do Egito. Leia depois, tá? Continua lendo o Êxodo, você vai ver que o capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga, que é a passagem do anjo da morte, e feriria todo primogênito de toda a casa. Mas o que pararia a ação da morte? O sangue na porta. A única coisa que para o efeito da morte era o sangue. Por quê? O anjo, quando passou de frente à porta da casa dos israelitas, que ele viu o sangue, opa, aqui eu não preciso entrar, alguém já morreu aqui. Entendeu? O sangue já está aqui. Alguém já derramou sangue aqui, eu não preciso entrar. Então, se o sangue do Senhor está na nossa vida, nós não mais precisamos morrer. Entendeu, irmãos? Então, leia depois para você ter uma noção. Agora, abra comigo Isaías 53. Eu não vou entrar por menores. Isaías 53. Citei ele, vamos ler. Isaías 53, versículo 1 fala o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não era bonito. Está escrito, por isso que eu pedi para você abrir Bíblia. O que fala aqui? Não tinha aparência nem formosura. Então não é aquele galã loiro, olhos azuis, pele impecável, que quadros são pintados por aí. Não é esse Jesus. Jesus, ele tinha 30 e poucos anos, deram 50 para ele. Irmãos, Jesus andava, Jesus não parava, e no sol escaldante do deserto. Agora pensa para você ver a pele, a aparência de muito mais idade. Jesus não era bonito, porque se ele fosse bonito, ele atrairia pela aparência exterior, mas não. Oséias 6 fala que ele atrai pelo amor. O que atrai em Jesus é o amor. Isso é o que atrai as pessoas a ele. Versículo 3, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Isso aqui foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, o que é esconder o rosto? Virar o rosto. Nem para olhar para ele. Os homens viravam o rosto, certo? Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si. Lembra do significado de que tira o pecado do mundo? Arrancar e levar sobre si o que foi arrancado. Então, ou seja, os nossos pecados não somente foram arrancados, mas eles foram levados em Jesus. Jesus carregou eles na cruz. Para a cruz, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O pecado meu foi o motivo dele ser traspassado. Sabe o que é ser traspassado? É ser perfurado. Agora você imagina, espiritualmente falando, não é coisa física. Cada pecado meu e seu, cada pecado da humanidade, representando uma lança ou uma flecha. E naquele momento, nas últimas 3 horas que ele ficou pendurado na cruz,
todos os pecados de todos os homens de todas as eras foram lançados. É como um alvo fixo recebendo uma grande artilharia. Então cada pecado era uma flecha traspassando ele. Ah, mas eu nem nascido era. Eu vou te mostrar para você ver. Eu vou te mostrar para você ver que nem nascido você era, mas ele já tomou sobre ele os seus pecados. Nem nascido você era, mas ele já havia tomado sobre ele. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Quando ele foi oprimido e humilhado, ele não abriu a boca, ele não se defendeu. Certo? Como cordeiro, lembra que João Batista falou, cordeiro de Deus? Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que tal? Quando João Batista olha, eis o Cordeiro de Deus que tira. Depois que Jesus se entregou, irmãos, ele tratou de uma vez por todas com o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala o seguinte: por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Está aqui? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, continua, assim também a morte passou a... Aí você fala, eu não tenho pecado porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Você tem que mudar a sua percepção do que é pecado. Se eu te perguntar, uma criança, um recém-nascido, ela tem pecado? Ou, vou mudar a pergunta para você entender melhor, uma criança recém-nascida, ela é um pecador? É. Deixa eu te explicar. O homem não se torna um pecador porque ele peca. Porque senão uma criança seria pecadora depois que ela pecasse. Está difícil você entender? Não, eu acredito que esteja fácil para você compreender. Um homem não se torna pecador porque ele peca. Agora inverte, ele peca porque ele é um pecador. Entendeu agora? Por mais que o recém-nascido não tenha o ato do pecado, ela já nasce pecadora. Uma pessoa que se considera uma pessoa boa, para você entender uma coisa, irmãos, é coisa séria isso aqui. A salvação de Deus, ela não se dá pelo que nós fizemos. Ela se dá pelo que nós rejeitamos. Por exemplo, o pior homem que você já ouviu falar na história, a pior pessoa que você já conheceu, você já ouviu falar. Com os piores atos, com os piores crimes. Apocalipse nos fala que vai haver um grande trono branco. Esse homem fez coisas horrendas, mas não aceitou o Senhor. O outro, que teve uma vida honesta nessa terra, não matou ninguém, não defraudou ninguém, não roubou ninguém, mas não recebeu Jesus, diante do trono branco, vai haver distinção? Não. Para Deus é a mesma condenação, porque é o mesmo pecado.
Porque Deus não olha o que a pessoa fez ou o que ela deixou de fazer. O que Deus olha? Se essa pessoa recebeu ou não recebeu o Cordeiro de Deus. Entendeu? Atos. É claro que nós temos que ter uma vida, né, irmãos, de testemunho. Né? Não estamos anulando isso aqui. Temos que ter uma vida de bom testemunho. Mas o bom testemunho, os atos humanos não salvam ninguém. E se essa pessoa não recebe Jesus, foi uma boa pessoa, muito boa, andou em dia, fez nada de errado, não recebeu o Senhor. A outra que fez tudo de errado, não recebeu o Senhor. Quando aparecerem diante do grande trono branco, Deus vai falar: olha, eu estou vendo somente pecado. Não há distinção, se matou, se roubou, a diferença vai ser se recebeu ou não recebeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu ou não? Se você não tiver entendido, vamos fazer um estudo bíblico depois com você. Vamos abrir Bíblia, tá? Para você compreender isso aí. Agora vai comigo lá para Hebreus. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! A saber, aos que creem no seu nome. Então, uma vez que eu recebi o Senhor, os meus pecados que foram cometidos, foi tratado por Ele há 2000 anos atrás. Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11, fala o seguinte: quando, porém, veio Cristo, você sabe o significado de Cristo? Ungido. E você sabe o significado de Messias? Ungido. Messias era o termo hebraico, a tradução hebraica. Cristo é a tradução grega. Então é o mesmo significado, entendeu? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio, olha, é o que nós vimos em Levítico 1, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Já não é expiação, é redenção. Qual que é o significado da palavra redenção? Resgate efetuado pelo pagamento de um preço. Entendeu? Nós fomos resgatados dos nossos pecados porque Ele pagou o preço. Isso é a redenção de Deus, porque Ele se ofereceu por nós. Versículo 13, portanto, se o sangue de bodes, Antigo Testamento, Levítico, que lemos, e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam temporariamente. Quanto à purificação da carne, carne não interior, fora, não dentro, entendeu? Fora. Fala com o irmão que está do seu lado, muito mais o sangue de Cristo, que é o Cordeiro, que, como que esse sangue, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aí você fala o seguinte: mas eu nasci 2000 anos depois que Jesus morreu. Como que o sangue que foi derramado há 2000 anos está fazendo efeito na minha vida ou na vida de quem crê hoje? Porque Jesus, irmãos, presta atenção nisso aqui. É difícil falar isso aqui, talvez sua mente vai embaralhar agora, mas eu preciso falar.
Jesus, quando ele se ofereceu nesta terra como sacrifício, ele pegou esse sacrifício que ele ofereceu nesse mundo que é regido por tempo, data, hora, semana, mês, ano. Mas a eternidade não tem data, não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Jesus pega esse sacrifício que ele ofereceu naquela sexta-feira à tarde, de manhã, né? No mundo físico, e leva com ele, quando ele foi arrebatado, ele pega esse sacrifício e leva para o mundo, para a eternidade, fora do tempo. Então, ou seja, como se o sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás, estivesse agora ocorrendo na eternidade, entendeu? Então, se uma pessoa crê em Jesus, agora, o sangue vai estar vertendo por ela na eternidade, entendeu ou não? É isso. Talvez embaralhou, né? Mas aqui fala pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno, ele está fora do tempo, fora do espaço, fora do físico, fora do limitado. Então o sacrifício de Jesus foi lançado fora do tempo, fora do físico, na eternidade. Então, se uma pessoa vier a crer nele daqui a um ano, o sangue vai estar vertendo fresco para a remissão dos pecados dela. Por isso que no dia que você creu no Senhor, os seus pecados, o sangue foi derramado, estava sendo derramado ali, você creu, era como se o sangue estivesse sendo derramado por você naquele momento. Porque se não fosse assim, irmãos, Jesus morreu há 2000 anos atrás, então ele precisaria morrer de novo, derramar o sangue de novo. Por quê? Passou 2000 anos, o sangue físico não está lá mais não, irmãos. Como que esse sangue vai fazer efeito hoje? Na eternidade. Senhor Jesus, eu vou terminar, eu tinha ainda para falar sobre a pomba. Tinha para falar, mas não vou falar por causa do tempo. Mas quando o Senhor foi batizado, veio, aí irmãos, eu iria fazer um paralelo com você entre Cordeiro, de João 1:29, com o sangue de João capítulo 19. Verter o sangue e fazer o paralelo da pomba, que é a vida de Deus, sendo oferecida ao homem como a unção do Espírito, como a água, entendeu? É um paralelo muito maravilhoso, mas fica para a próxima. Vamos ficar de pé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu ver, que se eu lembrar aqui, deixe-me ver aqui. Volta rapidinho para João 1 que eu encerro. João capítulo 1, versículo 29, né? Vou ficar só nesse versículo aqui, amém? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis Cordeiro de Deus, que? Agora você entendeu isso. Ah, mas agora agora a partir de hoje, já que o pecado foi tirado, eu não peco mais? É claro que peca. É claro que peca. Mas não tem por que você viver debaixo do pecado. Porque o problema do pecado já foi resolvido. Basta você tomar posse do sangue. Entendeu? Basta você tomar posse do sangue do Senhor para que Ele lave os nossos pecados. E como eu disse, irmãos, nós humano, o homem, ele tem a percepção de pecado, é isso. Nunca roubei, nunca matei, nunca defraudei ninguém. Sempre tive uma vida certinha. Leia depois João capítulo 3. Veja a vida de Nicodemos. Padrão elevado. O que Jesus falou? Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Receber o sangue. Tocar nessa obra de redenção. O homem, por melhor que ele seja, irmão, se ele não receber o Senhor, ele não é nada. Vai ser, irmãos, destinado ao mesmo destino do próprio Satanás, que é o lago de fogo. É escolha. Aí já vai entrar a questão de eleição, predestinação. Romanos capítulo 8.
Mas o Senhor sabe os que crerão nele, por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Entendeu? Porque se uma pessoa crê nele, essa pessoa recebe a redenção. Essa pessoa é por ele salva. E não se esqueça, irmãos, há um cordeiro para cada casa. Há um cordeiro para a sua casa, você precisa levar esse cordeiro para lá. Você precisa comer desse cordeiro na sua casa. Porque é um cordeiro para cada família, há um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena, chama os vizinhos. Há um cordeiro para os vizinhos também. Amém? Há Cristo para todos. Basta o homem recebê-lo. Amém? João 1:12. Mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos, então nem todos são filhos. Entendeu? Você vem incrédulo aí abrindo a boca e falando, todos nós somos filhos de Deus. Mentira! É criatura. Filho é depois que crê. João 1:12. Jesus é o Senhor, de pé, pequenos grupos. Amém?